Pessoal, tudo bem? Achei um jeito de aparecer aqui no filme, tá? Eu tô com um problema no som, então eu vou focar mais na lousa pra gente falar, tá bom? Então assim, ó, só pra vocês entenderem, a gente vai hoje trabalhar com as aulas que nós já fizemos, tá? Então aqui, ó, tô pegando o livro do primeiro ano, onde que eu pus vocês? Tá aqui, ó. O livro do primeiro ano, livro 1, tá? Eu queria que vocês pegassem para mim os módulos 6 e 7. Então o módulo 6 fica na página 11, tá? E o módulo 7 na página 12, tá? Então eu queria falar um pouquinho sobre exercícios que talvez tenha dado dúvida para vocês. Olhando aqui, basicamente propriedades de potenciação, de radiação, tá? Então me chama a atenção o exercício 7 da página 11. Peguem para mim aí, por favor. Tá? Então, exercício 7. Eu troquei de caneta aqui, ó, de cor, já vai mudar. Ele fala o seguinte, ó. Eu quero saber entre raiz cúbica de 3 e a raiz quarta de 4, qual que é o maior deles. Tá? Para a gente fazer isso, você precisa chegar num múltiplo comum entre o 3 e o 4, tá? Que vai ser na tabuada, ó, o 12. Então, para isso aqui virar 12, você tem que fazer aqui vezes 4. Só que você só pode fazer isso se você fizer dentro também. E aqui você vai fazer vezes 3. Só que você só pode fazer isso se você fizer dentro também. Olha eu aparecendo aqui. Tudo bem? Bom, vamos fazer a conta. Então, aqui vai ficar o que? Raiz índice 12 e 3 a quarta. Faz a conta. Ó. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, raiz índice 12 de 81. E aqui eu vou ter raiz índice 12 de 4 a terceira. 4 a terceira, ó, 4 vezes 4 vai dar 16, vezes 4, 64. Então, facilmente aí a gente sabe que esse cara vai ser o maior. Tá bom? Tá, e agora pegou. Bom, o exercício 8, eu acho um exercício interessante da gente trabalhar também. Então, deixa eu apagar aqui. E vamos ver o exercício 8. Olha só. Ele me dá raiz de 8 menos raiz de 72 e mais 5 raiz de 2. A gente sabe que a gente não pode somar raiz diferente, tá? Então o que eu vou fazer aqui é fatorar cada uma delas. Vou pegar primeiro 8. Ó, 8 dá por 2, que dá 4. Dá por 2, que dá 2. Dá por 2, que dá 1. Eu vou tirar esse cara da raiz, mas esse fica. Então aqui vai ficar 2 raiz de 2. Ó, começou a mudar de cor. Vou fazer a mesma coisa com 72. Ó, a vantagem de ser um filme, você pode parar e depois você copiar com calma isso que eu estou apagando. Tá bom? Então aqui, ó, 72. Dá por 2, que é 36. Dá por 2, que vai dar 18. Dá por 2, que dá 9. Por 3, que dá 3. E por 3, que dá 1. Dá para tirar esse 2 da raiz. Dá para tirar esse 3 da raiz. Esse cara fica. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, 6 raiz de 2. Aqui já está pronto. Mais 5 raiz de 2. A gente já falou disso em aula, tá? Então, para eu poder somar esse cara, eu vou pensar assim, ó, eu tenho 2 desse, menos 6 desse e mais 5 desse. Então vamos pegar primeiro os positivos. Ó. 5 com 2, eu vou ter 7. 7 tira 6, sobrou 1. Então isso daqui vai dar 1 raiz de 2, que é a mesma coisa que raiz de 2. Tá bom, gente? Bom, o exercício 9 não tem necessidade de fazer, porque aqui, se é raiz quadrada, cada 2 se tiram da raiz. No 9 vai ser raiz cúbica. Você vai fatorar os 2 e a cada 3 você tira um da raiz. Tá bom? Vira a folha para mim. Aula 7. A gente tem, ó, nos primeiros exercícios,
até levantar, não sei se dá para ler aí, mas nos primeiros exercícios você tem o que? Raiz quadrada e raiz cúbica. Você tem que achar um múltiplo comum, fazer aqui raiz sexta. Tá? Então multiplica esse por 3 e esse por 2, dentro e fora. Aqui a mesma coisa. Né? Esse daqui eu acho que vale a pena a gente fazer, o exercício 3. Então vamos ver. Bom, ele me dá aqui, ó, raiz de 2, raiz de 5. Olha, virou roxa. Bom, eu posso escrever isso aqui como raiz de 2, raiz de 5. Tá? Porque, ó, raiz de raiz. Tá? E aqui é uma multiplicação. Bom, aqui eu tenho aqui a raiz quadrada e aqui a raiz quadrada. Então, pela propriedade de radicação, você vai multiplicar, vai ficar raiz quarta. Vou vontade de olhar para vocês. Então, aqui vai ficar, ó, raiz de 2 vezes raiz quarta de 5. E aí virou o exercício anterior. Tá? Eu quero fazer o 2 virar 4. Que jeito? Eu faço aqui, ó, 2 vezes 2, só que eu só posso se eu multiplicar por dentro. Lembra que esse 2 já era da raiz. Eu multipliquei esse daqui dentro e fora, tá? Então aqui vai dar, ó, raiz quarta de 2 ao quadrado vezes raiz quarta de 5. Aqui tudo uma raiz quarta só. 2 ao quadrado vai dar 4 vezes 5, 20. Tá bom? Exercício 4, mesma pegada. Tá? O 5, mesma coisa também. Exercício 6, ele é fácil, tá? Porque se você tem raiz de 3 com raiz de 13, multiplicou 3 vezes 13 vai dar raiz de 39. Raiz de 39 é mais do que raiz de 36, que é o 6. Então é uma coisa entre 6 e 7, letra A a resposta. E aí a gente chega no exercício 7, eu acho que esse a gente precisa fazer. Deixa eu apagar aqui. Exercício 7. Bom, eu tenho 2 raiz de 2 e raiz cúbica de 2. A gente já fez alguns exercícios, tá? E já percebeu que eu tenho que deixar no mesmo índice. Então eu posso resolver, por exemplo, esses dois caras. Que jeito? Escrevendo ele separado. Ó. Raiz de 2 vezes raiz de raiz cúbica de 2. Tá? E o outro aqui está fora. Bom, eu sei que aqui é raiz quadrada. Eu sei que raiz quadrada vezes raiz cúbica aqui vai dar raiz sexta. Então eu tenho raiz sexta de 2 vezes raiz de 2. Tá? E tem que olhar para esse cara de fora. Eu expliquei para Yasmin, em algum momento dessa semana, acho que foi naquele dia da aula mesmo, né? Que a gente pode pensar nesse cara como raiz índice 1 de 2 a primeira. Isso não existe, tá? Mas eu posso pensar desse jeito. Então, só levando esse 2, eu vou levar ele para baixo, como é que eu faria para esse cara virar 6? Eu tenho que multiplicar por 6 dentro e fora. Ele vai ficar, ó, raiz sexta de 2 a sexta. E pronto, a gente conseguiu resolver essa situação. Aqui dentro ainda não está, né? Então, ó, se ele é raiz quadrada, para virar 6, eu faço vezes 3 aqui e faço ao cubo aqui dentro. Então a gente vai ter todos na raiz sexta, ó, tudo na raiz sexta. Aqui vai ficar 2 a sexta, aqui vai ficar 2 a terceira e aqui vai ficar 2 a primeira. Vamos juntar tudo. Raiz sexta de 2 elevado a 6 mais 3, 9, mais 1, 10. De 2 a décima. Tá? Raiz sexta de 2 a décima, a gente pode fazer o seguinte, eu posso dividir aqui, né? Vou fazer na frente, dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2 também. Então isso daqui é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 elevado à quinta.
tá? E a gente chegou aqui na resposta, que é a raiz cúbica de 32. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês já tenham conseguido fazer aí, mas se tivesse alguma dúvida, eu acho que esses são os exercícios que deixariam dúvida, tá? E se a gente for lá no TC, no meu TC eu acabei arrancando a folha para poder trazer aqui para São Carlos, tá? Se você vai lá no TC, então a aula 6 está na página 6, está fácil de achar. Vamos dar uma olhada nos exercícios também, tá? Então a primeira coluna aqui, ó, acho que está bem trabalhando com o que a gente fala. Talvez os 5 e os 6 tenham um pouco de trabalho para vocês. Mas aí a gente fala depois na aula do Zoom, tá? O exercício 7 já foi feito lá em sala. Exercício 8, você vai fatorar para chegar na mesma raiz para poder somar. Mas é importante, se eu fosse fazer uma prova agora, eu colocaria um exercício desse para vocês. Tá? O exercício 9 também. O 10 eu quero fazer. Tá? Então vamos apagar a luz aqui para eu fazer o exercício 10 com vocês. Estou aqui ainda. Vocês viram a bagunça que eu fiz aqui em casa para montar essa luz, esse estúdio aqui. Mas tá legal. Ó, exercício 10, isso está no TC, na página 6, tá bom? Ele fala assim, ó, raiz quinta, raiz cúbica, de 2 a 28, mais o 2 a 30, dividido por 10. Tá? Bom, o 2 a 28 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 28 vezes. O 2 a 30 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 30 vezes. Tá? Então o que o 2 a 28 e o 2 a 30 tem em comum? 28 número 2, certo? Então o que a gente vai fazer aqui, ó, para começar o exercício, é fatorar, colocar em evidência esse 2 a 28. Tá bom, então aqui, ó, 2 a 28 vezes 1 vai dar 2 a 28. 2 a 28 para chegar no 2 a 30, ó, 2 a 29, 2 a 30 é 2 ao quadrado. Tá? E aqui embaixo eu vou ter o 10. Ah, já não entendi. Tudo bem. Então nós vamos fazer a volta. Ó. 2 a 28 vezes 1 vai dar 2 a 28. 2 a 28 vezes 2 ao quadrado, conserva a base e soma os expoentes, vai dar o seu 2 a 30. Então eu só reescrevi essa primeira parte de uma segunda forma. Tá? O legal daqui é que dá pra gente fazer o seguinte, ó. 2 ao quadrado vai dar 4 mais 1, 5. Aquele número é 5. Vezes 2 é 28, dividido por 10. Tudo isso na raiz cúbica. Ô Jaime, 5 por 10 dá para simplificar. Aqui vai dar, por 5, né? Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Verdade. Então isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 2 a 28 dividido por 2. Raiz cúbica de 2 a 27. E aqui, gente, eu posso fazer o quê? Eu posso fatorar, eu posso dividir por 3 em cima e embaixo. Aqui vai ficar índice 1, lembra do exercício anterior? A gente usou aquela notação diferente. E aqui 27 por 3 vai dar 9, dá 2 a nona resposta, que é a mesma coisa que 512. Tá bom? E aí, para a gente fechar essa aula, vamos olhar lá para o TC da aula 7. Deixa eu localizar ela aqui. Ó, aula 6, aula 7, está aqui. Bom, o exercício 1, o exercício 2, o exercício 3, todos esses são para você fazer a mudança de base. Quer dizer, ó, no 1, por exemplo, tem raiz quadrada e raiz quinta. O mínimo é raiz décima. Tá? Então você tem que fazer tudo virar 10. O exercício 4 nós fizemos parecido em sala, o 5 também. O exercício 6 também já resolvemos um parecido. O 7 talvez dê um pouquinho de trabalho. Tá? Eu acho que eu quero fazer ele. Então vamos fazer o exercício 7. Deixa eu apagar aqui. Ó, estão saindo ali, né? Estão vindo. Então,
o nosso exercício 7, que está na página 7 do TC. Ele faz assim, ó, A raiz quadrada de A menos 1, raiz quadrada de A menos 1, raiz quadrada de A menos 1. Tá, então, ó, calculando esse treco, o que a gente tem? Vocês aprenderam que A menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre A. Você inverte a base e troca o sinal do expoente. Então aqui vai ficar, ó, raiz de 1 sobre A. Aqui raiz de 1 sobre A. 1, 2, eu tenho 3 raízes. E aqui o A multiplicando. Tá? Olha. Vamos separar. A gente trabalhou dessa forma nos outros, né? Então aqui vai ficar A raiz de 1 sobre A vezes raiz de 1 sobre A e vezes raiz de 1 sobre A. Tá. Ajeitando esse negócio, vai ficar, ó, A raiz de 1 sobre A. Aqui vai ficar raiz quarta, porque 2 vezes 2 vira 4. E aqui vai ficar raiz oitava. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Tudo bem? Nós vamos acertar agora os índices aqui. Então, ó, para a gente fazer tudo virar em 8, eu vou colocar aqui, ó, raiz índice 1 de A primeira, né? Eu vou fazer aqui vezes 8 e aqui vezes 8. Aqui eu já tinha 2, eu vou fazer vezes 4 e aqui elevado à quarta dentro, né? Aqui vezes 2 e aqui vezes 2. Deixa eu separar para não dar confusão. Então aqui um outro parênteses, tá? E eu vou ver se cabe aqui do lado. Vai ficar, ó, raiz índice 8 de A vezes raiz índice 8 de A elevado à quarta. Só que o elevado à quarta está embaixo, que é 1 sobre A quarta. Tá? Aqui, raiz índice 8 de 1 sobre A ao quadrado. E aí, para fechar, raiz índice 8 de 1 sobre A. Porque ele já estava. Deixa eu ver se está pegando aqui. Ah, vocês conseguem ver sim. Bom, vou juntar tudo na mesma raiz. Raiz índice 8. Ó, A. Esse A é o oitavo, hein, gente? Quase que a gente perde, ó. Já a oitava. Né? Vezes, olha aqui, fica 1 vezes 1 vezes 1. E lá embaixo vai ficar A quarta, A ao quadrado e A primeira. Vamos juntar todo mundo? Raiz índice 8 de A elevado a 8, dividido por 4 mais 2, 6 e 1, 7, por A 7. Divisão de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes, 8 menos 7 vai dar 1. Então isso aqui vai ficar raiz índice 8 de A, e essa é a nossa resposta. Tá bom, pessoal? Bom, então eu quis dar uma passada aí pelo TC, pelos exercícios de sala, as possíveis dúvidas que vocês possam ter. Aqui, se você quiser copiar, fala assim, mas é muita coisa que ele escreveu, dá pause, tá? E aí você consegue copiar. E aí depois eu vou abrir lá o Zoom para a gente discutir quaisquer dúvidas que vocês tenham, tá bom? É isso aí, gente. Obrigado. E eu vou desligar.